Abra sua carteira e dê uma olhada no dinheiro dentro dela. Tente vê-lo pelo que ele realmente é, uma coleção de tiras de papel e discos metálicos de tamanhos variados. É isso que é o dinheiro? Espere, o que é esse pedaço de papel branco? É um cheque. Isso também deve ser dinheiro, mas isso não é tudo. E aquele cartão plástico colorido com uma tarja magnética no verso? Não é dinheiro também? Isso significa que o dinheiro é um pedaço de plástico com uma tarja magnética? A leitura do seu extrato bancário mensal pode sugerir que o dinheiro não é mais do que uma sucessão de uns e zeros no disco rígido do computador de alguma instituição financeira. Muito bem, então papel colorido, discos metálicos, pedaço de plástico não são realmente dinheiro. Talvez apenas representem o dinheiro. Mas isso ainda nos deixa sem resposta a questão de saber o que é o dinheiro. E se você quiser realmente atrair e adquirir mais dinheiro, então você precisa começar por compreendê-lo o mais profundamente possível. Você precisa entender exatamente o que é o dinheiro. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te revelar como o dinheiro funciona. Oi, meu nome é Richard Fernandes e no vídeo de hoje falaremos sobre o dinheiro. Mas antes de continuar, é muito importante que você curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Ative o sininho para não perder as novidades e inscreva-se no canal para você ser avisado quando eu postar um conteúdo novo aqui no YouTube. Para começar, o uso do dinheiro envolve confiança. O dinheiro pode ser criado por quase qualquer pessoa, não apenas pelos governos. Quando você passa um cheque para alguém em troca de pintar a sua casa, você acaba de criar seu próprio dinheiro. Antes de aceitar o seu cheque e ir até sua casa, o pintor sabia que você tinha fundos suficientes em sua conta bancária para cobrir o cheque? Não, ele não tinha certeza. O pintor só aceitou o seu cheque porque ele tinha certeza de que você não era o tipo de pessoa que lhe passaria um cheque sem fundos. Ele confiou em você. Da mesma forma, esse pintor pode usar seu cheque para pagar ao professor de inglês do filho dele. Posteriormente, o professor de inglês poderá usar o seu cheque para pagar a um terceiro, antes que alguém finalmente o deposite em um banco e os fundos para cobri-lo sejam debitados da sua conta. Durante esse tempo, o cheque circulou entre as pessoas como uma moeda comum, mas cada pessoa que aceitou o cheque teve que se sentir confiante sobre a confiabilidade da pessoa por trás do cheque. Eles tiveram que confiar que o cheque era verdadeiro, como o dinheiro em papel é. Os países que dão um calote e se negam a pagar as suas dívidas têm a sua moeda desvalorizada. No final de 2001, a Argentina notificou seus credores de que não iria mais pagar mais de 130 bilhões de dólares em dívidas. Assim, vai demorar muito tempo até que os bancos, empresas ou indivíduos aceitem novamente a moeda emitida pelo governo da Argentina. A mesma coisa acontece com alguém que passa cheques sem fundos em lojas do seu bairro. Muito em breve, os atendentes das empresas locais colocarão uma placa ao lado do caixa avisando que os cheques não são mais aceitos, pois não são mais confiáveis. O dólar americano se tornou a moeda escolhida para as transações do dia a dia em muitos países cujos cidadãos não têm confiança na sua própria moeda. Na Argentina, uma vez que o peso se tornou instável, praticamente todos os empréstimos imobiliários e outros contratos comerciais de longo prazo foram escritos em dólares norte-americanos. Isso significa que os argentinos não possuem confiança naqueles que criaram e controlam o valor da sua moeda.
Todo o sistema monetário existe apenas porque as pessoas têm fé que o símbolo do dinheiro que carregam em suas carteiras, seja na forma de cartão de crédito ou dinheiro, será honrado quando elas desejarem que seja. Sem confiança, o sistema desmorona. Não é por nada que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, imprime na sua moeda a frase: "Em Deus confiamos". Quando um país passa por uma recessão econômica ou um indivíduo passa por dificuldades financeiras, o indicador mais seguro de um eventual retorno à plena saúde fiscal é se o país ou o indivíduo continuam cumprindo a sua palavra mesmo durante o momento da crise. Sem confiança, as pessoas não aceitarão seus cheques e, em última instância, nem mesmo seus dólares ou reais. O dinheiro é intangível, ele depende da reputação. Outro fato que reforça de que o dinheiro é realmente intangível, um mero símbolo para alguma coisa, são os 9 bilhões de dólares que o então chefe da Ford, Jack Nasser, pagou por 2 ativos intangíveis, os nomes Jaguar e Volvo. 2 nomes de empresas valem 9 bilhões de dólares. E a resposta é sim. Nenhuma fábrica foi transferida da Inglaterra ou da Suécia. Nenhuma frota de veículos foi enviada através do Atlântico. Os proprietários dessas 2 marcas, Jaguar e Volvo, simplesmente disseram as palavras mágicas: "A marca agora é sua, envie o cheque para o meu escritório". E se 3/4 da população mundial fosse atingida pela amnésia no dia anterior ao fechamento da transação, a transação teria sido realizada? E a resposta é não, porque o valor do nome da marca está na reputação construída ao longo dos anos. Se a maioria dos clientes esquecesse que Jaguar significa desempenho e Volvo segurança, então os nomes perderiam seu valor. Considere mais um exemplo. Por que será que as ações da Coca-Cola são vendidas muito acima do seu valor declarado? A resposta é muito simples, porque as pessoas passaram a entender que o dinheiro é espiritual, ele é intangível. O valor da Coca-Cola não está apenas em suas fábricas, ele também está na integridade da administração da empresa e na valorização da marca, que são coisas muito difíceis de quantificar. E é por isso que o dinheiro é tão frequentemente mal compreendido. Um caso interessante aconteceu em dezembro de 1994. Após uma intriga política, a diretoria da agência de publicidade Saatchi & Saatchi demitiu o fundador da empresa, Maurice Saatchi. De acordo com as regras contábeis padrão, a demissão de um dos irmãos Saatchi foi relevante para o balanço patrimonial da empresa. No entanto, as ações que haviam sido negociadas na Bolsa de Nova York por cerca de 9 dólares imediatamente caíram para 4 dólares. O mercado percebeu que sem a mente brilhante e o know-how do Maurice Saatchi, tudo que os acionistas da Saatchi & Saatchi possuíam eram mesas, cadeiras e uma máquina de refrigerantes. Esses exemplos que eu dei têm como objetivo te ajudar a entender que o dinheiro não existe sem uma estrutura intangível por trás. O dinheiro é um símbolo numérico de como você administra a sua vida e o que você fez pelos outros. O dinheiro é uma metáfora para a força das suas relações humanas. Ao contrário de um pântano ou de uma floresta, o dinheiro deixa de existir na ausência de pessoas. O dinheiro é uma combinação de uma reivindicação e de uma promessa. É uma reivindicação contra outras pessoas pelos bens e serviços de que você precisa, e é uma promessa da parte delas de fornecer esses bens e serviços a você. Ele é intangível, é uma rede invisível de confiança. O dinheiro é espiritual.
Em 1991, o banco de investimentos multinacional americano Salomon Brothers foi abalado por acusações de ter usado licitações fraudulentas nos leilões de títulos públicos. A Salomon foi ameaçada com a perda do seu direito de participar dos leilões de títulos do Tesouro, que é uma área crucial para a empresa. Não só a revelação de irregularidades era complicada, mas também estava pondo em risco a própria sobrevivência da empresa. Os administradores da empresa estavam se convencendo de que seu futuro estava em outro lugar, e não na Salomon. E além disso, as ações judiciais contra a Salomon estavam aumentando. O sentimento geral era de que a empresa ia quebrar. Durante aquele verão, Warren Buffett, que possuía 16% do capital da Salomon, chegou ao local. Ao concordar em entrar em cena como presidente interino e ao concordar em substituir a maioria da alta administração, Buffett conseguiu convencer o então secretário do Tesouro dos Estados Unidos a não excluir a Salomon dos leilões de títulos do governo. Buffett também foi capaz de persuadir muitos funcionários importantes da Salomon a permanecerem. E então ele ajudou as pessoas a recuperarem a confiança na sobrevivência da empresa. Este cenário de uma pessoa salvar uma empresa demonstra as raízes espirituais da riqueza. Não era qualquer um que poderia ter recuperado a Salomon, tinha que ser Warren Buffett, ou pelo menos tinha que ser alguém capaz de renovar os sentimentos de confiança e a esperança no coração dos funcionários da empresa, funcionários do governo e credores que Buffett foi capaz de convencer. Salvar a Salomon exigia muito mais do que apenas fazer reparos fiscais, exigia energia espiritual. Sem dinheiro, a acumulação de riquezas é limitada. Digamos que você produza queijos. Você não pode armazenar queijo indefinidamente, mas você pode armazenar dinheiro. É claro que, sem algum tipo de rede invisível de confiança, em todo o sistema não pode haver dinheiro. O sistema de confiança tem que preceder o dinheiro. Seria difícil imaginar que o dinheiro se tornasse popular sem a confiança em primeiro lugar. Agora, assumindo que um sistema monetário está funcionando, como que você decide o valor de cada objeto ou serviço? Quantos pedaços de papel devem ser trocados por cada quilo de queijo ou fardo de lã? Quem deve decidir se um par de sapatos deve custar 4, 40 ou 400 reais? Valor. Quanto vale algo? Qual é o valor de um Corolla? Bom, no site da Toyota, um Corolla 2023, modelo GLI, custa R$ 147.790. Mas será que esse é o valor do veículo? E se após muita insistência, o vendedor permitir que um cliente o leve por R$ 135 mil, será esse o seu valor real? Se o vendedor então vende outro veículo idêntico a um indivíduo menos insistente pelos R$ 147.790, o valor do Corolla aumentou? Valor objetivo. É muito difícil afirmar um valor objetivo para qualquer objeto, depende de onde e para quem. Por exemplo, o segundo cliente que não pediu desconto, o valor do carro para ele era obviamente mais de R$ 147.790, porque se não fosse assim, ele dificilmente teria pago essa quantia pelo carro. Se o valor do carro para ele fosse exatamente R$ 147.790, ele não teria tido pressa de comprar o carro, porque a troca teria sido economicamente neutra para ele. Assim, o carro valia R$ 147.790, mais alguns reais adicionais que representavam sua necessidade pelo carro e o desejo emocional que ele sentia em relação ao carro. O preço das coisas que você compra geralmente é menor do que o valor total que você atribui a essas coisas.
Se não fosse assim, por que você se daria o trabalho de fazer a troca? O valor do Corolla pode ser difícil de estabelecer, mas felizmente seu peso não é. O peso do Corolla é o mesmo, seja ele pesado em São Paulo ou em uma floresta. Isso também é verdade para seu comprimento e sua cor, mas não é verdade para seu valor. Por exemplo, qual seria o valor atual de um Corolla, modelo idêntico, se ele fosse lançado de paraquedas na floresta amazônica? Ali, em um terreno sem estradas e sem gasolina, os 1.300 quilos de metal não teriam um grande valor. O homem primitivo da tribo que encontrasse esse presente do céu poderia utilizá-lo melhor como uma espécie de casa ou como proteção contra as flechas dos seus inimigos. O que poderia persuadi-lo a trocar o carro? Não sei, talvez algumas batatas? Da mesma forma, um caminhão-pipa na cidade de São Paulo não tem muito valor, mas o mesmo caminhão-pipa no deserto do Saara tem um valor muito alto. O número do valor sempre depende de pelo menos 2 humanos e do que mais está acontecendo naquele lugar e naquele momento. Para criar valor, você deve entender o valor. O valor não é como qualquer outra medida. Por exemplo, eu poderia olhar para um velho pote de vidro e facilmente determinar o seu peso. Para fazer isso, tudo que eu precisaria é de uma balança. Com uma régua, eu poderia lhe dizer sua altura. E não seria preciso uma matemática muito avançada para calcular o seu volume. Os números que eu chegaria são verdadeiros, independentemente do lugar onde eu esteja. No entanto, o valor desse frasco de vidro é bem diferente. Não há nenhum instrumento para medir o seu valor, a não ser uma construção humana chamada de mercado. Mesmo que o pote de vidro fosse criado por um artista famoso, seu valor seria bastante baixo se estivesse nas mãos de alguém ignorante do seu valor artístico e a quem só tinha valor utilitário como um recipiente para colocar água. Tal pessoa poderia até mesmo jogá-lo fora quando encontrasse um pote maior ou mais robusto. Entretanto, para um colecionador de arte, ele pode ter um valor significativo, e para um colecionador de arte que o recebeu como um sinal de afeto de um ente querido, ele pode ter ainda mais valor. Ao contrário dos parâmetros físicos de um objeto, como comprimento, altura ou volume, seu valor é mais um parâmetro intangível ou espiritual, que só pode ser determinado no contexto de outros seres humanos. O que muitas vezes é intrigante é como o valor de um objeto pode aumentar sem qualquer aumento correspondente em suas medidas. Resumindo, você só sabe o valor daquilo que possui depois de descobrir o que outras pessoas lhe dariam em troca disso. Carl Menger, que foi um professor de economia da Universidade de Viena, disse: o valor não é algo inerente aos próprios bens, mas um juízo que as pessoas envolvidas em atividades econômicas fazem sobre a importância dos bens de que dispõem para a conservação da sua vida e do seu bem-estar. O valor é um julgamento feito pelos homens, mas nem todos os homens estarão sempre de acordo sobre o valor de algo. Se o fizessem, não poderia haver comércio, pois não haveria razão para o comércio. Qualquer objeto ou mercadoria valeria para você exatamente o que vale para mim. Por que qualquer um de nós faria essa troca? A questão é que pessoas diferentes, em momentos e lugares diferentes, avaliam as coisas de maneira diferente. Em 1570, um renomado estudioso judeu explicou que, embora o valor de tudo depende de suas relações com os seres humanos, esses valores também dependem do lugar e do tempo. Em outras palavras, o valor que os seres humanos atribuem às coisas também depende do espaço e do tempo que essas coisas ocupam. Um desses fatores intangíveis é a fé no amanhã. Quanto valeria seu patrimônio agora se o mundo estivesse chegando ao fim? A resposta seria
Provavelmente zero. Agora, quanto valeria seu patrimônio se você e todos ao seu redor fossem viver para sempre? A resposta seria provavelmente muito. Então o valor é um parâmetro intangível. A importância da movimentação do dinheiro. O dinheiro ajuda a criar riqueza ao passar de pessoa para pessoa. Se, como resultado da ansiedade econômica, as pessoas colocassem todo o seu dinheiro em seus colchões e o mantivesse lá, o sistema começaria a se desmoronar. Um dos termos usados para dinheiro em hebraico é zuz, que na verdade significa mudar de casa. O dinheiro deve ser mantido em movimento. Ele é igual água. Se ficar parado, vira dengue. Se esse vídeo gerou valor para você, se ele te ajudou de alguma forma, é muito importante que você curta e comente, porque assim você vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Me segue no Instagram para você ter acesso a conteúdos exclusivos. E se você quiser continuar aprendendo comigo, eu vou deixar aqui a recomendação de mais 2 vídeos para você continuar assistindo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.